Bom dia! Que bom estarmos juntos para o nosso Café com Fé. Certamente esta bem-aventurança tem trazido à nossa memória algumas lições muito significativas sobre aquilo que de fato é viver a vida cristã. Jesus diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mas quando ele chega no verso 12, ele nos faz um grande desafio. Quando ele diz: exultai e alegrai-vos. Toda a perseguição, lógico, né, tem um sentido de dor, de tristeza. E quando eu penso nesta bem-aventurança, há um personagem bíblico que atrai a minha atenção. O apóstolo Paulo, ele no meio das suas lutas e dificuldades, ele podia produzir cartas fantásticas. Por exemplo, quando ele escreveu a carta aos Filipenses, ele estava numa masmorra, estava preso, sofrendo situações difíceis, perseguição religiosa muito séria, mentindo contra eles por causa do nome de Jesus. E mesmo assim, ele escreve a carta aos Filipenses, que é conhecida como a carta da alegria. E aí eu penso nessa palavra de Jesus: exultai e regozijai-vos ou alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Em outras palavras, o apóstolo Paulo não estava com os olhos voltados para o momento que ele estava vivendo, a dor daquele momento, mas ele estava com os olhos voltados para as promessas de Deus. E quando nós mantemos os nossos olhos firmes nas promessas do Senhor, é possível alegrar e exultar em meio às perseguições e açoites. No capítulo 11 da segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, ele vai descrever algumas de suas lutas. A partir do verso 23 ele diz assim: são ministros de Cristo? Falo fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime a cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece que eu não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me abrase? As descrições que o apóstolo Paulo faz aqui nesse texto a respeito de suas lutas, de suas perseguições, das situações que envolveram a sua vida e o seu ministério por obedecer a Cristo. Nada disso que ele sofreu foi por desobediência, nada disso que ele sofreu foi por não estar no centro da vontade de Deus, pelo contrário. Todas as lutas vividas pelo apóstolo Paulo foram lutas que vieram como decorrência da sua obediência, resultado de sua vida pronta para servir ao Senhor. E mesmo assim passou por todas essas situações. E quando ele fala sobre suas fraquezas, ele diz assim: eu vou me alegrar nas minhas fraquezas, a fim de que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, Jesus diz: alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Vamos orar? Ó Deus bendito, lembrando da vida do apóstolo Paulo, somos desafiados a nos alegrar e exultar em meio às lutas que enfrentamos por causa do Evangelho. Continue, ó Deus, tratando o nosso coração pela Tua palavra, para que saibamos manter a nossa vida no prumo e no rumo
da tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?